Nós vamos dar continuidade ao nosso culto, agora refletindo a respeito da palavra de Deus, mas antes, nós vamos fazer algo que temos muito prazer em fazer, todas as vezes, que é receber os nossos visitantes, aqueles que estão aqui conosco, pela primeira vez, pela segunda vez, até pela terceira vez, não é? Nós estamos aqui com a presença do Joelson Fagundes. Joelson Fagundes está aqui, nosso amigo, nos visitando. Joelson, uma alegria te receber entre nós, viu? Sinta-se muito bem em nosso meio. E se você não tem uma igreja ainda a congregar, faça desse lugar o seu lugar de adoração, tá bom? É uma alegria ter conosco. Vamos agora abrir as nossas Bíblias. Abramos ahora nuestras Biblias No Evangelho segundo Lucas. y busquemos en el Evangelio de San Lucas. Nós vamos ler dos versos 4 a 11 Y vamos a leer versículos del 4 al 11 e aprender com a palavra de Deus nesta manhã. y aprendamos de la palabra de Dios en esta mañana. Acompanhe a leitura da palavra de Deus com a reverência que a Ele é devida. Acompáñenos en la lectura con la reverencia que Él se merece. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Y respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Então fizeram sinais aos seus outros companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Verso 9 e 10. Pois eles e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Versos 9 y 10, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Vamos orar mais uma vez. Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Señor, te agradecemos tu palabra. Agradecemos porque ela está revelada em nosso idioma. Te agradecemos porque ha sido revelada en nuestros idiomas E podemos nesta hora y que podemos ahora meditar nela meditar en la misma e obter dessa palavra y tener de esa palabra, sacar de ella o teu alimento para as nossas almas. nuestros temas y lecciones para nuestras almas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Y Amém. oramos así en nombre de Jesús. Amén. Queridos irmãos, Jesus Cristo já era um homem muito famoso nesse tempo.
En este momento Cristo ya era un personaje muy famoso. Portanto, multidões iam ouvir a Jesus. Entonces había mucha gente que iba a ver a Jesús. E nesta ocasião, Jesus estava sendo espremido pelas multidões. Y en esta ocasión Jesús estaba rodeado y asediado por la multitud. Então ele vê 2 barcos na margem do rio. Y entonces ve 2 barcas en la orilla de la mar E ele escolhe o barco de Simão. y escoge uno, el de Simón Pedro. Simão deixa que Jesus entre em seu barco. Simón permite que Jesús aborde su barca Jesus pede que ele se afaste da margem y Jesús le pide que aleje la barca de la orilla para poder ver as pessoas a qual ele iria ensinar. de forma que Jesús pudiera ver mejor a la multitud que le seguía. Enquanto Simão ouvia Jesus, Entonces, en cuanto Simón vio a Jesús, muito provavelmente ele estava pensando: probablemente ya Simón estaba pensando, a minha noite não foi uma boa noite. a mí la noche anterior no me fue muy bien. Eu saí para pescar, Salimos a pescar, buscar o sustento da minha família e da família dos meus funcionários, buscando alimento para mi familia y para la familia de todos mis compañeros, e não conseguimos pescar nada. y no pescamos absolutamente nada. Mas Jesus está ali pregando. Jesus está predicando. Y en todo esto, a todo esto Jesús ya está predicando, hablando con la multitud. E ao finalizar a sua pregação, Y al terminar la predicación Jesus se volta a Simão Jesús se vuelve hacia Simón e diz, como está aqui no verso 4, y le dice, como mostramos en el verso 4, vá para onde as águas são mais profundas. boga mar adentro. Com isso, Jesus está dizendo: Con esto Jesús le está diciendo a Simón, agora é a hora de eu conversar com você. es hora ahora de hablar entre tú y yo. Eu já alimentei o povo. Ya alimenté al pueblo, Agora é hora de alimentar você. ahora me toca alimentarte a ti. Vamos para o mar. Vamos a mar adentro, Para o lugar onde você não pegou peixe algum. a un sitio donde Você não pegou coça alguma. no pudiste tener éxito, Mas agora você terá êxito. Agora terá êxito. pero ahora sí vas a tener éxito. Sabe, queridos irmãos, com essa atitude de Jesus, ¿Sabes qué podemos hacer? Interpretar con esa actitud de Jesús. que Jesus tem profundo interesse em nossas necessidades. Que Jesús tiene un profundo interés en nuestras necesidades. Jesus não quer só cuidar da sua alma, Jesús quiere cuidar tu alma, mas quer cuidar do seu corpo, das suas necessidades terrenas. pero también quiere cuidar de tu cuerpo y de tus necesidades terrenales. Então Jesus diz: vamos para o mar. Entonces Jesús le dice a Simón, vamos, mar adentro. Simão é um excelente pescador. Simón era un pescador con mucha experiencia. Para ele, o que Jesus estava pedindo era algo estranho. Lo que Jesús le pidió le resonó extraño, le resultó extraño. Por isso ele diz: mestre, eu passei a noite inteira pescando. Por eso le dice, pero maestro, si ya pasamos toda la noche pescando, Eu sei o que eu faço. yo sé lo que estoy haciendo. Sou um homem experiente no mar. Yo tengo experiencia con este mar. Mas Pedro também não podia desconsiderar Pero Pedro también dejó de considerar, que Jesus era alguém diferente. no sé, que Jesús Jesús era era alguien. algo diferente. Pedro já tinha visto Jesus expulsar demônios. Pedro ya había visto a Jesús expulsando demonios. No capítulo 4, nos versos 38 e 39, Pedro vê Jesus curar a sua sogra. En el capítulo 4, vea versos 38 y 39, está cuando Jesús curó a su suegra, la suegra de Pedro. Exato. Por isso, Pedro não podia desconsiderar o pedido de Jesus. Por eso para Pedro no prestarle atención a Jesús tampoco era viable. Então ele diz: mas como é tu que está pedindo, eu Entonces vou. Pedro le dice, pero como tú me lo pides, yo lo hago, Porque eu sei que você é diferente. porque yo sé que tú eres diferente. Queridos irmãos, às vezes
Sabe, hermano, a veces Deus nos leva por caminhos que são estranhos a nós. Dios nos guía por unos caminos que nos resultan extraños a nosotros. E nós questionamos a Deus. Questionamos a Deus. Contestamos. Que le cuestionamos a Dios, ¿verdad? Nos preguntamos si estamos oyendo bien. Porque nós temos alguma experiência de vida. Porque tenemos experiencias en nuestra vida, ¿verdad? E as nossas experiências humanas nos fazem crer que esse caminho não vai chegar em lugar algum. Nuestra propia experiencia humana a veces nos hace cuestionar, pero por ahí de verdad. Mas sabe, Pero quando cremos que temos um Deus cuando creemos que tenemos ese Dios que se importa com as nossas necessidades, que le interesan nuestras necesidades, nós não questionamos os seus caminhos, no cuestionamos esos caminos. porque esses caminhos nos levarão Porque esos son caminos que nos van a llevar a suprimento das nossas necessidades. a suplir nuestras necesidades. O que Jesus está mostrando para Simão é: eu me importo com você, Simão. Lo que le está mostrando Jesús a Simón es cómo comportarse con él. Eu me importo com a sua vida é importante para mim. Que Jesús le importa la vida de Simón, le interesaba la vida de Simón. Suas necessidades são conhecidas por mim. Que las necesidades de Simón podían ser suplidas por Jesús. Conhecidas Conocidas por Jesus. por Jesús. E é isso que nós começamos a aprender na história de Pedro com Jesus. Y esto es una de las lecciones que vemos en esta historia de Pedro y Jesús. Irmão, Jesus conhece as suas necessidades. Hermano, Jesús conoce tus necesidades. Ele não é indiferente a você. No es indiferente a lo que tú necesitas. Ele sonda o teu coração. Él conoce Ele conhece seu tu coração. corazón. Ele sabe das tuas dores, Sabe das tuas dolores, tus dolores, tus sufrimientos. sofrimentos. Deus sabe do que você está pensando, das tuas preocupações agora. Ele sabe. Dios sabe de tus preocupaciones, de lo que tienes en tu mente que te preocupa. Eu creio que deve haver pessoas aqui Y entonces pienso que debe haber personas aquí hoy que já estão preocupados com a segunda-feira, com o Monday. que ya están preocupados de lo que va a pasar mañana, lunes, Porque já estão aqui pensando como será o dia de amanhã. pensando qué va a ser el día de mañana. Eu digo a você, o Senhor também tem essa preocupação sobre a sua vida. Entonces te quiero decir que el Señor también tiene esa preocupación y la conoce. É por isso que Ele nos diz: deixa a cada dia o seu mal. Por eso nos dice, deja a cada día su afán, Porque é a Ele que pertence o nosso futuro. porque nosotros le pertenecemos a Él Ele cuida das nossas necessidades. y Él cuida de nuestras necesidades. Ele é o nosso Salvador, irmão. Es nuestro Salvador, Ele é o nosso libertador. es nuestro libertador. E é isso que Ele está mostrando a Simão: olha, eu cuido de você. Eu sei do que você está passando. Vamos para o alto mar. Y lo que está haciendo con Simón es mostrándole que él le interesa a Simón, le importa a Simón y que lo quiere cuidar. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10. En el capítulo 19 de Lucas, verso 10, A palavra de Deus diz que o Senhor veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. la palabra de Dios dice que el Señor vino para buscar y salvar todo aquello que estaba perdido, O Senhor veio para buscar e salvar você da sua realidade. para buscar E y salvar salvar você de sua realidade. a usted de su realidad. O Senhor se importa com as nossas necessidades. Você crê nisso? El Señor les interesa nuestras necesidades, lo creemos. Então para de questionar. Entonces, para de cuestionarle. Os caminhos do Senhor para você. Los caminos del Señor son mejores. O Senhor está te direcionando para algum lugar? Si el Señor te está dirigiendo hacia algún sitio, Vá. ve, Deixe o Senhor conduzir a sua vida. deja que el Señor conduzca y dirija tu vida. Porque Ele tem interesse em você. Él tiene interés en lo que tú haces.
Uma das questões que existem na mente de muita gente, Una de las preguntas que existen en las mentes de mucha gente. se Deus de fato se preocupa ou fará, Si Dios de fato se preocupa, de ou vai hecho a ser, se preocupa ou irá a ser, o irá a hacer as coisas das quais de fato eu preciso. las cosas, esas cosas que yo necesito. Existem pessoas que não levam algumas questões em oração Hay personas que no elevan algunas cosas en oración porque tem dúvida se Deus vai fazer aquilo segundo a necessidade. porque tienen dudas si Dios realmente va a atender esas necesidades, les importan esas necesidades. Mas quando cremos que Deus conhece e se interessa pelas minhas necessidades, Pero cuando entendemos y sabemos que Dios sí se interesa por nuestras necesidades, não temos medo de levar coisa alguma ao Senhor. entonces no debemos tener ninguna duda ni cuestión para Dios. E seguimos todas as instruções que Ele nos dá, Y le obedecemos y seguimos sus instrucciones porque sabemos porque sabemos que Ele se importa conosco. que sí a Él le importa. Irmãos, Lo que sabe- lo que temos somos. um Deus que se importa conosco. Tenemos un Dios que se interesa por nosotros. Um Deus que está preocupado com a minha felicidade. Un Dios que se preocupa por mi felicidad. Quando nós lemos a história, Cuando vemos esta historia, vemos no capítulo 6 que eles foram, pescaram muitos peixes, vemos que después en el capítulo 6 que pescaron muchísimos peces, tiveram êxito na pesca, tuvieron una pesca muy exitosa, chamaram os amigos para dividir a quantidade de peixes, porque era muito. llamaron a más gente para repartir todo lo que habían pescado, era demasiado. Mas vamos perceber que Simão Pedro tem uma atitude estranha. Pero entonces notamos una actitud un poco extraña en Pedro. Pedro pede para Jesus se afastar dele. Pedro se torna a Jesús. Verso 8. Afasta-te de mim. El verso 8, Isso. Pedro diz: y Pedro le dice a Jesús: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Hermanos, pense comigo. Mediten esto, hermanos, conmigo. Se estava dando certo tudo estava dando certo com Jesus, Todo estaba saliendo muy bien hasta ese momento con Jesús. é natural que Simão pedisse a Jesus: fica conosco, mestre. Entonces Seria natural sería natural que que Pedro Simão dissesse: mestre, fique conosco, que le diga a Jesús: fique aqui. quédate con nosotros, quédate más cerca, ¿verdad? Isso, No te vayas. vamos tornar pescadores juntos. Vamos a ser pescadores juntos. Vamos ser sócios. Vamos a ser socios. Já pensou? Vamos vender muito peixe assim. Vamos a seguir pescando muchísimo, nos va a ir muy bien. Mas Pedro olha para Jesus: Pero Pedro le dice a Jesús: afasta-te de mim, aléjate de mí, que eu sou um homem pecador. yo soy un hombre pecador. Irmãos, Pedro não está mais olhando para os peixes. Pedro no estaba pensando en los peces. Pedro estava olhando para aquele homem. Estava mirando aquele homem Pedro estaba mirando a aquel hombre que estava no Jesús, seu barco. en su barca. À noite eu não peguei nada. À noite não consegui pescar nada. Pensando, anoche no cogimos nada. Eu sou um pescador experiente. Y yo conozco esto, sé cómo hacer mi trabajo. Esse homem subiu aqui e agora tem peixe. Y lo único que ha pasado es que este hombre se ha subido a mi barca y ahora hay miles de peces. Irmãos, Pedro chegou a uma conclusão aqui. Hermanos, entonces Pedro llegó a una conclusión. Esse homem não é um homem. Ese hombre no era un hombre, Esse homem é o Filho de Deus. ese hombre era el Hijo de Dios. Ele é o Santo de Israel. Era el Santo de Israel. Ele é Deus com a gente. Deus com nós outros. Era Dios con nosotros.
Eu sou um pecador. Y Pedro piensa, yo soy un pecador. Há uma grande distância entre eu e ele. Que mucha distancia hay entre Pedro y Jesús, piensa Pedro. A mesma distância que há de um homem e um boneco. La misma distancia que podemos pensar entre un hombre y un muñeco, un juguete. Boneco. Pedro sabe que ele não poderia ser como Jesus. Pedro estaba consciente que no podía ser como Jesús, Que ele não poderia corresponder Jesus à altura dele. que no podría trabajar y corresponder con Jesús al mismo nivel. Então ele sente medo, Y entonces sente medo le da miedo e vergonha. y vergüenza Afasta-se de mim, Senhor. y decide, Jesús, apártate de mí. A sua luz Su luz revela o meu pecado. muestra mi pecado. E eu tenho vergonha. Yo Eu tengo- tenho vergonha. Y tengo entonces mucha vergüenza. Lembram-se de Adão? Entonces, Lembram-se de Adão no Éden? Adão, Adán, no Éden, no jardim do Éden? Éden, jardim do Éden, paraíso. ok. Isso, En Adán de atrás en el paraíso. exato. Deus- Elección de problema. Deus visitava Adão todas as tardes, não é isso? Atrás en el paraíso, Dios visitaba a Adán todos los días. Isso. E Adão recebia a Deus todos os dias. Y Adán le servía a Dios todos los días. Mas quando Adão pecou, lembram-se, quando Adão pecou Pero entonces cuando Adán pecó e Deus foi visitá-lo, y Dios lo fue a visitar, o que ele fez? ¿qué fue lo que hizo Adán? Se escondeu, Se escondió también. porque teve medo, Le dio miedo, vergonha da sua le dio nudez. vergüenza de estar frente a Dios, Porque ele sabia que diante de Deus, porque sabía que delante de Dios o seu pecado él había errado, había pecado, se revelaria. y ese pecado se revela. É o Adão aqui, Simão. E Simão esse- é o Adão. Y es igual entonces con Simón Pedro. Simão está olhando Deus e quer se Simão- esconder de Deus. Simón se da cuenta que ese es Dios y lo que quiere es esconderse, Porque o meu pecado porque me él sabe, envergonha. él sabe que ha pecado y le da y tiene muchísima vergüenza. Mas é interessante a fala de Jesus. É interessante a fala de Jesus. Pero a le isso. interesa la palabra de Jesús. Jesus vai dizer no verso 10, Entonces en el verso 10, na parte final do verso 10, al final del verso 10, Jesús le dice, não tenha medo. no temas, no tengas miedo. Jesus entendeu o medo de Pedro, Jesús entendió, percibió el miedo que tenía Simón, a vergonha que havia em Pedro. la vergüenza que Simón estaba sintiendo en ese momento. Não tenha medo. Y le dice, no tengas miedo. Irmãos, às vezes nós agimos como Simão. A veces, hermanos, somos como Simón. Nos achamos indignos Nos sentimos indignos de ser um cristão, de ser cristianos, de servir a Deus, de servir a Dios, de assumir um compromisso com o Senhor, de asumir ese compromiso con Dios. porque quando olhamos para Ele, Porque cuando lo miramos bien, sabemos que Ele é santo. sabemos que Él es santo E eu não sou. y nosotros no. Ele é perfeito em tudo que faz. Él es perfecto en todo lo que hace Eu não. y yo no. Ele não erra nunca. Él nunca se equivoca Eu me equivoco. y yo me equivoco todo el tiempo. Como vou viver diante desse Deus? ¿Cómo puedo vivir en comunión con ese Dios? Então dizemos a Deus como Simão. Entonces vemos a Dios Como hablou Simão, y vemos cómo habló Simón. aparta-te de mim, Senhor. Aléjate de mí, Señor. Como fazemos isso, pastor? ¿Cómo podemos hacer eso entonces? Quando a gente abandona a igreja,
Cuando alguien abandona la iglesia, abandona o ministério que está fazendo, abandona el ministerio que estaba haciendo, não tem coragem de assumir um compromisso mais profundo com Deus. no me atrevo a asumir un compromiso más profundo con Dios. Estas são formas de dizer: afasta-te de mim, Senhor, Son todas esas formas de decirle a Dios, apártate de mí, porque eu sei que eu sou pecador porque yo sé que soy pecador e não consigo corresponder a você. y no puedo estar a tu nivel. E então Deus vem e diz, Entonces, o Senhor vem e nos diz: el Señor es el que viene donde nosotros y nos dice, não tenha medo, no temas. eu sei quem você é, Yo sé quién tú eres. eu sei a sua realidade, Yo conozco tu realidad. eu conheço as suas deficiências, Conozco tus debilidades y deficiencias. a sua incapacidade de fazer a minha vontade, eu conheço isso. Sé que no tienes capacidad de hacer mi voluntad. Lo sé. Exato. O que Deus quer nos ensinar é que Ele já conhece as nossas vidas Lo que Dios nos quiere enseñar es que Él ya conoce nuestras vidas e Ele veio para pessoas como nós somos. y ve las personas y nos ve como somos. Ele veio para pessoas como eu, como você. Él nos ve, Ele veio, caminhou em minha direção. vino hacia mi dirección. Él es el que se acerca. Ele sabe quem você é. Não adianta você esconder isso de Deus. Y sabe quién es usted. Ele sabe que o homem que está predicando nesse momento Él sabe que el hombre que está predicando ahora mismo é um pecador, es un pecador, que não pode corresponder a Ele. que no puede a nivelarse, estar al mismo nivel que Dios. É por isso que Ele vem até a mim, Pero es por eso que Él es el que se acerca a mí, para que eu consiga ser, para que consiga ser para que yo consiga ser o que Ele é. con lo que Él quiere que yo sea. Essa é a segunda lição que eu quero que você guarde no seu coração. Es la segunda lección que queremos sacar de el día de hoy. Deus conhece você, Dios te conoce, não tenha medo. no temas. Ele veio para pessoas como você, Ve las personas como ustedes, como nosotros como eu. y como Não temas, no temas. não fuja da presença de Deus. No huyas de la presencia de Dios. Caminhe com o Senhor. Camina con Él. Deixe o Senhor se relacionar com você. Permite que el Señor se relacione contigo. Ele não está esperando ser impressionado por você, Él no quiere que tú le impresiones, porque Ele sabe que você não consegue. porque Él sabe que tú no puedes. Por isso Ele diz: Entonces, por eso es que não tenha medo. no tengas temor. Firme um compromisso comigo. Haz el compromiso. Firme um Firme. compromisso. Se está firme con el compromiso de Dios. Venha à igreja, Ven a la iglesia. sirva, Sírvele. faça parte do meu povo, Haz y sé parte del pueblo. porque eu sei quem você é. Él sabe quién vas a ser. E eu vim para este mundo justamente. E eu vim para este mundo Y Él vino a este mundo para pessoas assim, precisamente para rescatar personas así. assim. A palavra de Deus diz que Ele veio para os doentes, não para os sãos. Jesus veio para os doentes, os enfermos. Vino a buscar los enfermos, aquellos que necesitan. Está sendo uma troca em que estou aprendendo espanhol. Está sendo uma troca. Tá bom, é isso. Es mutua asociación. Ok. Isso é uma igreja multicultural. É assim mesmo. Hablamos tudo ao mesmo tempo. Tenemos una iglesia multicultural. Queridos irmãos, você pode se perguntar nesse momento, não é mesmo? Entonces quizás usted se puede preguntar ahora, Por que Jesus faz isso por nós, não é mesmo? Por que Jesus hace isso? ¿por qué el Señor entonces hace esto? Tiene esta actitud. Primeiro, porque Ele nos ama. Lo primero, porque nos ama.
A palavra de Deus diz em Romanos 8, 5:8. Romanos 5:8. La palabra de Dios lee en Romanos 5:8. Deus demonstrou o seu amor em que Cristo morreu quando ainda éramos pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. É porque Ele te ama, Es porque Él te ama que Ele se importa com você y le importa saber e Ele te aceita como você é. y te acepta como eres. É esse amor profundo Es ese amor muy profundo que tem desejo de pacificar a sua criação consigo. que tiene ese deseo de armonizar su creación con Él mismo. É esse amor libertador Es ese amor que libera, que ao entrar em sua vida te tira de uma condição de aprisionamento que al entrar en tu vida te saca de esa condición de ser un prisionero para que você possa acertar, para que puedas aceptarle, para que possa fazer melhores escolhas, para que puedas hacer mejores cambios, cambios, isso, mejores decisiones, decisões, para que você possa viver feliz e em paz na presença dele. para que usted pueda vivir feliz y en En paz paz, en la presencia de Dios. A segunda razão Entonces, la segunda razón é que Jesus não vê você como você se vê. es que Jesús no le ve a usted como usted se ve a sí mismo. Exato. Às vezes você se enxerga como alguém infeliz. Às vezes se mira como alguém infeliz. A veces nos miramos y nos vemos como infelices, ¿verdad? Sim. Como pessoas incapazes, Como personas que somos incapaces, sem força. sin fuerza, débiles, Jesus te vê diferente. pero Jesús te ve a ti diferente. Para Jesus você é feliz. Para Jesús tú eres feliz Para Jesus você tem força. y para Jesús tú tienes fuerzas Para Jesus você tem capacidade. y para Jesús tú estás capacitado Porque Ele te vê porque Él te mira como alguém que está nas mãos dele. porque te está mirando como alguien que está en sus manos. Ele te vê como alguém do qual Ele pode tornar você. Él te ve como alguien que Él puede cambiar. É dessa maneira que Cristo te vê. Es de esa manera que Él te ve. Pedro se via como um pescador de peixes. Pedro se veía como un pescador infeliz De peixes. de peces, Isso. Mas Jesus o via como um pescador de pero Jesús lo vio como un pescador de hombres. homens. Jesus nos vê de um jeito diferente. Que mucha diferencia, ¿verdad? Ok? Você precisa entender isso. Precisa Necesitamos entender y internalizar eso. compreender que Deus nos vê de uma outra maneira. Dios nos ve de otra forma. Ele nos vê como nós podemos ser nas suas mãos. Dios nos ve como podemos ser en sus manos. Querido irmão, você precisa começar a se enxergar como Jesus te enxerga. Precisa se ver como Jesus te vê. Entonces es necesario que nosotros mismos nos comencemos a ver como Jesús nos ve. Como pessoas nas mãos dele. Como pessoas nas Como mãos de Deus. personas en sus manos. A palavra de Deus nos chama de santos. La palabra de Dios dice que nosotros somos sus santos. Somos separados para Deus. Estamos separados para Él. Você precisa se enxergar assim, porque Deus te vê assim. Entonces usted necesita pensar así, porque así es que Dios te mira. A palavra de Deus nos diz que somos fortes, mais do que vencedores em Cristo Jesus. La palabra dice que somos fuertes, más que vencedores en Cristo Jesús. Você precisa se enxergar assim também, Entonces es necesario que pensemos así, porque é assim que Deus te vê. porque eso es lo que Él quiere. E é assim que Deus muda a vida de uma pessoa. É desta forma que Deus cambia
Esta es la forma que Dios utiliza para mudar cambiarnos a vida de uma pessoa. y para cambiar las vidas de las personas. Ele primeiro entra no seu barco, Primero entra en tu barco, na sua vida, en tu vida, e diz para você, y es para usted. que tudo que você passa, Ele sabe e se importa. Que todo lo que usted necesita y pasa, Él lo sabe y le interesa. Depois Ele diz para você, Entonces depois Deus diz para você, te dice, Cristo habla a você, Cristo te habla, que eu também sei quem você é. Não precisa se esconder ou mentir. también te dice, yo también sé quién tú eres, no te tienes que esconder. Não precisa vestir uma roupa de crente para No me te tienes impressionar. que ponerte un disfraz de creyente. Sim, não precisa colocar a Bíblia embaixo do braço e andar pelas ruas. Não precisa, calma. No es necesario que andes con la Biblia debajo del brazo todo el Isso. tiempo E comece a hablar como crente. A paz de Deus, a graça de Deus, a paz de Deus. y que estés todo el tiempo hablando como los santos. Exato, calma. Eu sei quem você é. Tranquilo. Eu Dios sei. sabe quién tú eres. Eu sei de onde você veio. Dios sabe que Não lo que tenha eres. medo. Você só precisa agora acreditar. Lo que sí necesita es Acreditar. Acreditar, crer creerle que você pode se tornar um homem santo como eu te que vejo. sí podemos tornarnos en hombres y mujeres santas como Él nos. Nos vê. Precisamos crer nisso. Amén. A história nos diz que Simão creu. Entonces la historia la terminamos de leer y nos dice que Simón finalmente creyó. Ele abandonou tudo Abandonó todo lo que hacía como pescador e passou a seguir Jesus. y se fue a seguir a Jesús. Você tem vivido assim? ¿Has hecho eso también? Você tem deixado tudo ¿Has dejado todo para seguir Jesus? para seguir a Jesús? Você tem abandonado os vícios, os pecados, ¿Has abandonado tus vicios y tus pecados, os maus hábitos, tus malos hábitos, as más amizades? las malas amistades? Tem saído dos maus lugares ¿Has dejado de ir a los sitios donde no debes estar para seguir a Jesus? para seguir a Jesús? Porque você crê Porque crees, que você pode ser o que Jesus está dizendo que você vai ser? estás creyendo lo que Jesús te dice que puedes ser. Isso, é difícil essa frase, não? Sim. La gloria es de Dios, Sí. 100%. Ok. Você crê nisso, meu irmão? Tiene que creer eso, hermano, lo cree. É assim que as pessoas são transformadas. Es así es que somos transformados. Às vezes vemos pessoas tantos anos dentro de uma igreja, A veces vemos personas pasando tantos años dentro de la iglesia, mas não mudou nada, pero não cambiou no nada. cambia nada. A boca só fala besteira, só fala coisa que não. Oh. Su forma de expresar no cambia, Sí. su vocabulario no cambia, Não cambia. Só habla tonterias. sigue hablando Tonterías, necedades. A mentalidade não muda. Su mente no progresa, la forma de analizar y pensar. Pensa como ímpio. Piensa como un niño, As atitudes não mudam. no cambia sus actitudes. E quando você pergunta para esse crente, Y entonces cuando preguntamos por ese creyente, você é crente? ¿usted cree? Sim, eu creio. Sí, claro que creo. E normalmente crentes assim emendam, né? Eles continuam dizendo: estou há 25 anos na igreja. Sí. Se creen que estando esos 25 años, Sim, bate no peito com orgulho. soy creyente, Mas não mudou. pero no hay cambio. É filho de crente. É filho de crente. Y Hijo él es hijo de crente. son hijos de creyentes, Mas não mudam. Não mudam. pero no cambian. Porque a transformação só acontece
Porque ese cambio solamente pasa quando Jesus entra na nossa vida. cuando Jesús realmente entra en nuestra vida. Quando acreditamos que Ele de fato conhece as nossas necessidades. Cuando le creemos que Él sí conoce nuestras necesidades, Que Ele sabe quem nós somos de verdade. que Él sabe quiénes somos verdaderamente. E passamos a crer Y entonces sí le creemos que podemos ser o que Ele diz que podemos ser. que entonces podemos ser como Él quiere que seamos. Que essa palavra encontre abrigo no seu coração, irmão. Ojalá que esta palabra encuentre sitio en su corazón E que ela produza transformação em você. y que le ayude a producir transformación. Vamos orar? Oremos. Senhor, santo és tu. Señor, tú eres santo Santa é a tua palavra, y Deus. santa es tu palabra E santo é o teu povo em ti. y santo es Teu povo em ti. Nesta hora, Deus, nós te agradecemos pela tua obra. En esta hora te agradecemos tu obra. Te agradecemos porque um dia entrou em nossa vida. Te damos gracias porque un día entraste en nuestras vidas. E nesse momento, Deus, Y en ese momento, Dios, o Senhor nos faz refletir y en ese año, y en ese momento nos vemos reflejados. que tipo de vida cristã nós estamos vivendo, Deus. Permítenos ver qué tipo de vida cristiana estamos viviendo. Sonda os nossos corações, Senhor. Investiga nuestros corazones. Diga a Deus o que há de mal em nós Mira lo que está mal en nosotros e nos conduza por caminhos eternos, Deus. y ayúdanos a ir por caminos eternos. Purifica as nossas vidas, Pai. Purifica nuestras vidas, Señor, Aumente a nossa fé y aumenta nuestra fe para que possamos crer, Deus, para que podamos creer que assim como Tu és santo, que de la misma manera que tú eres santo, nós poderemos ser também. nosotros también podemos ser santos. Porque o sangue de Jesus foi derramado sobre nós Porque la sangre de Jesús fue derramada sobre nosotros para a purificação dos nossos pecados. para purificación de nuestros pecados. Dê, ó Deus, ao seu povo Señor Dios, uma boa tarde na Tua presença. déjanos pasar una buena tarde en tu presencia. Que o seu povo se reúna em família Que el pueblo se reúna en familia e celebre a salvação e a transformação y celebre esa salvación y esos cambios em Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Nós oramos assim, Oramos de esta manera, em nome de en Jesus. nombre de Jesús.